vamos estar falando sobre o funcionamento do IPv6, né? Para começar, vamos estar lembrando algumas coisas do IPv4, para a gente ter uma base do que era, como funciona hoje, né? E como vai funcionar, né? Então, o IPv4 ele está vindo desde 1983, né? Ele tem atendido aí até hoje a nossa internet, essa comunicação entre computadores, né? É, a internet é usada para trabalhar, para lazer, para estudos, para jogos online. Então, devido a essas funcionalidades que existem hoje, esses vários recursos que exigem de um IP, um protocolo para comunicação, é, surgiu a necessidade de realmente a gente pegar e melhorar isso aí, né? Então foi isso que aconteceu com o IPv6. Foi uma melhoria desse do IPv4 porque havia um esgotamento devido a muitos dispositivos, né? E aí eles já estavam fazendo NAT, que quer dizer o quê? Usar o mesmo IP, né? Usar o mesmo IP para fazer a mesma conexão, o mesmo IP para ter várias conexões por outras pessoas, né? E se não fosse feito esse IPv6 que a gente tem hoje aí, sendo já implantado, os sites iam ficar mais lentos, jogos online, som, vídeo no YouTube, realmente iam ficar muito lento, né? Mas com a criação do novo protocolo, do IPv6, vai poder ter um range maior, né, de conexões, né? O IPv4, para a gente ter uma noção, ele é 32 bits. Ele tinha 4 bilhões de combinações. Agora o IPv6 ele vai ter 341 decilhões de combinações. Então é uma medida que eles usam para medir a distância de uma estrela na outra, entendeu? Então é bem, como se diz, o IPv6, vamos dizer assim, ele é bem, está preparado aí para o futuro, né? Ele vai ser o futuro, né? E aí esse IPv6 ele também tem o que? Os tipos de endereço dele, que é unicast, multicast e unicast. Unicast seria uma comunicação entre dois, né? Duas interfaces, né? O interessante é que o unicast foi subdividido em três grupos, que são global, unique, local e link local. O global é semelhante aos endereços públicos do IPv4. São roteáveis e acessíveis na internet. Sua representação é feita pelo endereço 2002.2.3, que seria a máscara, né? Esses endereços são compostos por três partes: prefixos de roteamento global, que são utilizados para identificação da rede, identificação da subrede, que é utilizado para identificação de um enlace na rede, identificação da interface, que é utilizado dentro de um enlace para identificar de uma forma única uma interface. Aí na tela está um exemplo, né? Sua estrutura foi desenvolvida para utilizar os 64 bits à esquerda para identificação da rede e 64 bits à direita para identificação da interface. Então, interface à direita, 64 bits, e a identificação da rede à esquerda com 64 bits também. Aí também agora tem o NIC. O NIC local são endereços que são utilizados em redes internas, não anunciados externamente por roteadores, ou seja, não devem ser roteados na internet. Podemos compará-los com os endereços privados. Existem os endereços privados que não são abertos, vamos dizer, são reservados esses endereços. Então, aí também tem um exemplo do que seria o NIC local, né? E ali é a forma que ele trabalha, que é hexadecimal. Então aí está o exemplo na tela para a gente acompanhar aí. A gente pode acompanhar aqui, né? Vamos ver o próximo, que é o link local. Esses endereços são utilizados dentro de um enlace específico, onde a interface está conectada
E também não devem ser anunciados por roteadores. Os endereços link local são atribuídos de uma forma dinâmica por qualquer interface utilizando o prefixo. Aí tem aí o hexadecimal, né, de 64 bits destinado à identificação da interface. Aí tem o formato, que ele é o IEEE, 48 bits MAC, 16 bits formatos FFFE. Também está o exemplinho na tela aí para a gente poder acompanhar e entender melhor. E também, falando em multicast, o IPv4 ele usava broadcast. E no IPv6 não vai ter mais o broadcast, ele já vai fazer parte do multicast. Então o endereço multicast identifica um grupo de interface e é utilizado na comunicação de um para muitos. Ou seja, quando um pacote é destinado a um endereço multicast, ele será entregue para todas as interfaces que pertencem àquele grupo específico. Os endereços multicast têm com prefixo FF00:8, que indica que o endereço é multicast e é seguido por 4 bits flags e mais 4 bits que definem o escopo do grupo multicast. Já os 112 bits que restam são reservados para a identificação do grupo multicast. Aí embaixo a gente pode ver também, né, como é que está sendo feita a montagem no exemplo. Aqui também tem uma telinha para a gente acompanhar, tabelinha. A gente acompanhar aí, ó, marcado como 0, reservado para uso futuro, endereço de um ponto de encontro, endereço multicast baseado no prefixo da rede, endereço multicast temporário. Aqui a gente tem os flags e o scope embaixo, né, que é o valor de 4 bits, hexadecimal. Aí tá lá, interface, lance, subrede, administrativo, site, organização, global, reservados e não alocados. Então aí tem a tabelinha pra gente ver. Unicast são os endereços que indicam um conjunto de interfaces. Quando um pacote é destinado ao endereço unicast, ele é entregue à interface mais próxima que pertence a esse grupo, baseando-se na distância medida pelos protocolos de roteamento. Os endereços unicasts só poderão ser atribuídos aos roteadores. Outro ponto interessante é que não há diferenças sintáticas entre um endereço unicast e um endereço unicast. Os endereços unicast são atributos a partir da faixa de endereço unicast. Logo que, se o endereço unicast for atribuído a mais de uma interface, ele se transforma em um endereço unicast. Aí está o exemplo dos três: unicast, multicast e unicast. O interessante que também, que eu acho que eu não acabei não falando, é que o tamanho, né? O tamanho de 32 bits era do IPv4, então foi aumentado para 128 bits. Isso é interessante a gente tá colocando aí também, né? O que eu queria mostrar aqui também é o seguinte: onde a gente vai na placa de rede para fazer as configurações para o protocolo IPv6. Aqui a gente pode entrar aqui, né, aqui onde eu entrei, clica com o botão direito, central e compartilhamento. A gente pode vir aqui, ou pode vir aqui, adaptadores e configurações, internet 3, dar um propriedades e achar aqui o IPv6. Quando tiver já sua rede, o roteador, tiver tudo configurado, você pode usar aqui. Aqui eu já configurei, ó, os DNS do Google, mas aqui futuramente uma rede interna, de repente a gente vai configurar aí o IP vai ser mais ou menos assim, o IP local, para a gente ter uma base, ó. Coloco 2.200, 2.200, 2.2.2. A máscara eu vou colocar 64, que ele já deu automático, né? Nesse range que eu digitei. 291.200.200, 2.2.1. Então aqui seria um endereço local, uma rede local. Só para a gente ter um conhecimento, tá? Então aqui seria a rede local. E na questão
do nosso IPv6 aí, ele tem algumas vantagens aí, como internet das coisas que está chegando aí, que está vindo com tudo. Vai depender muito disso, né? Porque todos os aparelhos conectados à internet vai precisar de uma identificação. E eles pretendem fazer o quê? O IPv4, você tinha um IP flutuante, não era um IP fixo seu. Agora o IPv6 eles querem te dar um IP para você ser identificado ali. Então já começa a ter uma proporção melhor, né? Você começa a ter vários ranges para se trabalhar e ficar por muitos anos, né? Os estudos aí apontam que o IPv6 provavelmente não se mude mais, devido ao número de range muito grande que tem nele. Agora vai estar passando para a segunda parte aí, que é onde o Lucas dá continuidade. Dando continuidade ao trabalho, vamos falar sobre o cabeçalho do IPv6. O padrão IPv4 possui um cabeçalho com várias informações essenciais para a troca de informações entre sistemas e computadores. No IPv6, no entanto, o cabeçalho sofreu alterações. A principal é o seu tamanho, que passa a ser de 40 bytes, o dobro do padrão do IPv4. Além disso, alguns campos foram retirados, enquanto outros tornaram-se opcionais. Esta simplificação pode tornar a comunicação mais eficiente e reduzir o processamento necessário para isso. Em relação à diferença entre IPv6 e IPv4, o elevadíssimo número de endereços IPv6 permite que apenas este protocolo seja utilizado na internet. Acontece que essa mudança não pode acontecer de uma hora para outra. Isso porque roteadores, servidores, sistemas operacionais, entre outros, precisam estar plenamente compatíveis com o IPv6. Mas a internet ainda está baseada no IPv4. Isso significa que ambos os padrões vão coexistir por algum tempo. Seria estupidez criar dois mundos distintos, um para o IPv4, outro para o IPv6. Portanto, é necessário não só que ambos coexistam, mas também que comuniquem. Há alguns recursos criados especialmente para isso que podem ser implementados em equipamentos de rede, como Dual Stack, que seria pilha dupla, faz com que um único dispositivo, um roteador, por exemplo, tenha suporte aos dois protocolos. Tunneling, que seria o tunelamento, cria condições para o tráfego de pacotes IPv6 em redes baseadas em IPv4 e vice-versa. Translation, tradução, faz com que os dispositivos que suportam apenas IPv6 se comuniquem com o IPv4 e vice-versa. Felizmente, praticamente todos os sistemas operacionais da atualidade são compatíveis com ambos os padrões. No caso do Windows, por exemplo, é possível contar com suporte pleno ao IPv6 desde a versão XP. Versões posteriores, como Windows 7 e Windows 8, contam com suporte habilitado por padrão. Também há compatibilidade plena com o macOS X, Android e versões atuais de distribuições Linux, entre outros. É bom que se saiba, já é plenamente possível obter endereços IPv6, o que deixa claro que esta é uma tecnologia estável e usável. Sobre a segurança do IPv6. No IPv6, houve também a preocupação de corrigir as limitações de segurança existentes no IPv4, um dos principais mecanismos criados para isso. Talvez o mais importante é o IPsec, IP Security, que fornece funcionalidades de criptografia de pacotes de dados, de forma a garantir três aspectos destes: integridade, confidencialidade e autenticidade. Na verdade, o IPsec pode ser utilizado também no IPv4, mas não em comunicações baseadas em NAT. Não há necessidade deste último no IPv6, portanto a utilização do IPsec ocorre sem limitações. Para efetuar essa função, o IPsec faz uso essencialmente de um cabeçalho de extensão, chamado AH, para fins de autentificação, de outro denominado ESP, para garantir a confidencialidade, e do protocolo IQ, para criptografia. ICMPv6. Em relação ao ICMP, o ICMPv6 se diferencia essencialmente por permitir uma quantidade maior de mensagens que o primeiro. O motivo para isso é simples: o ICMPv6 incorpora funções que no ICMP
eram destinadas a outros protocolos. É importante frisar que o ICMPv6 não é um cabeçalho de extensão do IPv6, mas sim um protocolo que trabalha com este. O cabeçalho do ICMPv6 é composto essencialmente pelos seguintes campos: type, code, checksum e data. E para finalizar, como você pode ter percebido, o protocolo IPv6 representa muito do que será a internet em um futuro próximo, uma vez que não só elimina as limitações existentes no IPv4, como também abre um leque de possibilidades para deixar o mundo ainda mais conectado.